No silêncio absoluto do espaço, astronautas relatam um fenômeno perturbador. Flashes de luz que explodem dentro de seus olhos, mesmo quando estão completamente fechados. Não são estrelas, não são reflexos. São partículas de alta energia atravessando seus corpos, disparando sinais falsos em suas retinas. Uma chuva invisível e radioativa que penetra a blindagem das naves como se fosse papel. A sensação é de total vulnerabilidade, como se o próprio cosmos estivesse avisando que a proteção da Terra não é mais absoluta. O que está permitindo que essa radiação letal alcance os astronautas? A resposta está em uma falha colossal no escudo magnético do nosso planeta, uma brecha que se abre exatamente sobre o Atlântico Sul. Em órbita, satélites de comunicação e observação subitamente entram em pane. Computadores reiniciam sozinhos, sensores captam leituras impossíveis, câmeras registram apenas estática branca. Não é uma falha de software, não é um ataque cibernético. É algo mais fundamental, a radiação intensa que atinge seus circuitos quando eles cruzam uma região específica do planeta. O fenômeno é tão severo que operadores espaciais rotineiramente desligam equipamentos sensíveis antes do sobrevoo, para evitar danos permanentes. Telescópios como o Hubble interrompem observações. A área problemática, uma vasta extensão sobre o Atlântico Sul, onde o campo magnético da Terra parece ter se aberto, deixando passar o vento solar e os raios cósmicos. A Terra é protegida por um escudo invisível. O campo magnético, gerado pelo núcleo de ferro líquido em rotação, ele desvia o vento solar e a radiação cósmica, criando uma bolha segura para a vida. Mas sobre o Atlântico Sul, esse escudo apresenta uma falha colossal, uma verdadeira rachadura. Conhecida como Anomalia Magnética do Atlântico Sul, ou AMAS, essa região permite que partículas de alta energia mergulhem profundamente na atmosfera, atingindo altitudes perigosamente baixas. Satélites que passam por ali são bombardeados, seus componentes eletrônicos sofrem danos, e astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional relatam ver flashes de luz até de olhos fechados. É como se a armadura do planeta tivesse um ponto fraco, expondo tudo que está em órbita a um perigo invisível e constante. A pergunta que ecoa entre cientistas e engenheiros espaciais é o que está enfraquecendo o escudo da Terra exatamente sobre o Brasil? A AMAS não é apenas uma curiosidade geofísica. É uma ameaça crescente. Nas últimas décadas, a anomalia vem se expandindo e se aprofundando, enquanto o campo magnético global perde força. Alguns especulam sobre uma possível inversão dos polos magnéticos, um evento cataclísmico que poderia deixar o planeta temporariamente desprotegido. Outros investigam perturbações profundas no núcleo terrestre. Enquanto isso, cada satélite que cruza o Atlântico Sul enfrenta um momento de silêncio forçado, um apagão preventivo. O que está acontecendo nas entranhas da Terra? A resposta pode estar escondida sob nossos pés, no coração do continente sul-americano. Em 1958, o Explorer 1 rasgou o véu do espaço e revelou os cinturões de Van Allen, anéis de radiação aprisionada pelo campo magnético terrestre. Mas os dados brutos escondiam uma assinatura perturbadora, uma falha, uma depressão na blindagem natural do planeta. Sobre o Atlântico Sul, os detectores silenciavam, como se o próprio escudo tivesse sido corroído por uma força invisível. Os cientistas batizaram aquele vazio de anomalia magnética do Atlântico Sul. Mal sabiam que estavam diante da primeira rachadura em uma armadura que protege a vida há bilhões de anos. O que começou como uma curiosidade geofísica, logo se transformaria em um pesadelo tecnológico. Uma região onde o cosmos sussurra ameaças que nossos instrumentos ainda não conseguem decifrar completamente. Década após década, os magnetômetros contaram uma história de declínio. O campo magnético terrestre perdeu 10% de sua força nos últimos 180 anos, um colapso silencioso que acelerou no século XX. A anomalia, antes uma cicatriz única, começou a se dividir. Imagens de satélite revelaram dois lobos distintos, como uma ferida que se abre lentamente, expandindo-se do coração da América do Sul em direção à África. Cada novo mapeamento mostrava a mancha crescente, engolindo altitudes orbitais, aproximando-se de estações e telescópios. O escudo está se desfazendo e a rachadura dupla sugere algo profundo. O dínamo no núcleo da Terra está perturbado e o campo pode estar se preparando para uma inversão catastrófica. Para as agências espaciais, a anomalia tornou-se um campo minado orbital. Satélites da NASA, ESA e Roscosmos registraram panes recorrentes. Computadores de bordo reiniciando sozinhos, telescópios como o Hubble com detectores queimados por partículas energéticas, câmeras estelares cegadas momentaneamente. Atravessar a AMAS exige protocolos de emergência. Instrumentos científicos são desligados, sistemas entram em modo de segurança, astronautas evitam caminhadas espaciais.
Cada passagem é uma roleta russa eletrônica, onde um único próton de alta energia pode corromper memórias, desligar propulsores ou transformar $1 bilhão em lixo cósmico silencioso. O céu que nos protege ali se torna um sabotador invisível. O verdadeiro terror surge quando o Sol desperta. Em 1989, uma ejeção de massa coronal mergulhou Quebec na escuridão total. Em 2003, as tempestades de Halloween fritaram circuitos de satélites e forçaram o desvio de rotas aéreas. Mas esses eventos ocorreram com o escudo ainda relativamente íntegro. Hoje, a anomalia é uma janela escancarada. Se uma supertempestade solar atingir a Terra exatamente quando a AMAS estiver alinhada com o fluxo de partículas, a blindagem falhará catastroficamente. Redes elétricas podem colapsar em continentes, satélites serem dizimados em cascata e a civilização digital regredir décadas em minutos. O pesadelo moderno não é a anomalia em si, mas o que ela permite que entre. Em sua órbita solitária, a 547 quilômetros da Terra, o telescópio espacial Hubble era o olho infalível da humanidade, capturando o cosmos em imagens de tirar o fôlego. Mas havia um ponto cego em sua trajetória: a anomalia magnética do Atlântico Sul, uma cicatriz invisível no escudo protetor do planeta. Naquele dia de 2012, enquanto o Sol rugia com uma tempestade de partículas, o Hubble se aproximava silenciosamente dessa região traiçoeira. Os controladores em terra monitoravam os dados, sem saber que estavam prestes a testemunhar um encontro entre a tecnologia e a fúria do espaço. O telescópio, uma maravilha da engenharia, estava prestes a enfrentar um bombardeio de radiação que testaria seus limites. A anomalia, uma falha no campo magnético terrestre, permitia que partículas energéticas do cinturão de Van Allen mergulhassem perigosamente perto da superfície, na altitude do Hubble. Os sistemas estavam operacionais, mas a combinação de uma tempestade solar iminente com a passagem pela anomalia criava uma tempestade perfeita. Às 14h32, o Hubble penetrou o coração da anomalia. Imediatamente, seus sensores de radiação dispararam. Os detectores de estrelas usados para orientação ficaram cegos por um dilúvio de partículas carregadas. As câmeras, projetadas para capturar a luz tênue de galáxias distantes, foram saturadas por um brilho fantasma, não de estrelas, mas de elétrons e prótons colidindo com os detectores. O computador de bordo, confuso, interpretou o bombardeio como uma falha crítica. Em frações de segundo, o Hubble entrou em modo de segurança. As câmeras se desligaram automaticamente. A comunicação com a Terra interrompida. No centro de controle, os engenheiros viram os dados se transformarem em estática. O silêncio foi ensurdecedor. Os alarmes soaram, mas ninguém podia fazer nada. O Hubble estava sozinho, à mercê da radiação. Por longos minutos, o telescópio mais famoso do mundo ficou mudo e cego. Enquanto o Hubble lutava, a 400 quilômetros de altitude, a tripulação da Estação Espacial Internacional também se preparava para cruzar a anomalia. Os astronautas relataram um fenômeno perturbador: flashes de luz dentro dos próprios olhos, como estrelas cadentes riscando a escuridão. Não era imaginação. Eram partículas de radiação atravessando o casco da estação e atingindo diretamente o nervo óptico, estimulando a retina. Os flashes, descritos como raios de luz branca ou azulada, surgiam mesmo de olhos fechados. Era a radiação ionizando o fluido vítreo do olho. Um espetáculo aterrorizante que nenhum astronauta esqueceria. A tripulação recebeu ordens para se refugiar nos módulos mais blindados, onde as paredes ofereciam proteção extra. Lá, confinados, eles esperaram, enquanto o bombardeio invisível continuava. Cada flash era um lembrete da fragilidade humana diante da fúria do cosmos. Após minutos de angústia, o Hubble emergiu da anomalia. Os sistemas reiniciaram lentamente, como se o telescópio despertasse de um pesadelo. A comunicação foi restabelecida e os engenheiros suspiraram aliviados. Mas o incidente deixou cicatrizes. Ele expôs a vulnerabilidade de nossa tecnologia mais avançada a uma falha no escudo da Terra. A anomalia magnética do Atlântico Sul não é apenas uma curiosidade científica. É um lembrete constante de que vivemos sob um céu imperfeito. Para os astronautas, cada passagem por essa região é um encontro com o invisível, uma dança com partículas que podem apagar instrumentos e iludir os sentidos. O dia em que o Hubble quase morreu revelou que, mesmo no século XXI, somos frágeis diante das forças que moldam o cosmos. O Hubble sobreviveu, mas a mensagem foi clara. Nossa janela para o universo pode ser fechada por uma rajada de vento solar. A anomalia magnética do Atlântico Sul é uma depressão no campo magnético terrestre, uma falha no escudo invisível que nos protege das partículas solares. Cientistas explicam que ela surge do movimento irregular do núcleo de ferro líquido da Terra, cujo dínamo gera o campo.
dados do satélite Swarm revelam um enfraquecimento acelerado. A intensidade caiu 9% nos últimos 200 anos, com perda mais acentuada sobre o Atlântico Sul. Essa instabilidade pode ser o prenúncio de uma inversão dos polos magnéticos, evento geológico recorrente que deixaria o planeta temporariamente mais vulnerável à radiação cósmica. Mas seria essa a única explicação para a rachadura no escudo planetário? Nas profundezas geladas do Alasca, o complexo AARP desperta teorias sombrias. Oficialmente um projeto de pesquisa ionosférica, suas 180 antenas de alta frequência são apontadas por conspiracionistas como armas geofísicas capazes de manipular o clima e o campo magnético. Para eles, a anomalia do Atlântico Sul não é natural. Seria o resultado de experimentos secretos que aquecem a ionosfera, criando buracos na magnetosfera. Documentos vazados e testemunhos de ex-funcionários alimentam a ideia de que governos testam tecnologias proibidas, alterando o escudo planetário com consequências imprevisíveis para a vida na Terra. Outra teoria desce às profundezas ocultas. Civilizações subterrâneas avançadas, como as lendárias Agartha, operariam tecnologias desconhecidas que perturbam o campo magnético. A anomalia seria um efeito colateral de suas máquinas colossais, ou, mais inquietante, a abertura de um portal dimensional sob o Atlântico Sul. Relatos de OVNIs emergindo dos oceanos e estranhas formações geológicas reforçam a especulação. Se bases intraterrenas existem, a falha no escudo magnético pode ser o sinal de sua atividade, uma rachadura que revela forças ocultas, um convite ou uma ameaça vinda das profundezas. Enquanto a ciência analisa núcleo e satélites, as conspirações mergulham em experimentos secretos e civilizações ocultas. Geofísicos confiam em modelos e ciclos naturais. Teóricos veem manipulação e mistério. A anomalia persiste como uma ferida no campo magnético, um lembrete de que forças invisíveis moldam nosso destino. Seria o prenúncio de uma inversão polar, um teste de tecnologia proibida ou um portal para o desconhecido. A falha no escudo da Terra continua a assombrar astronautas e cientistas, suspensa entre a evidência e a especulação. O futuro da exploração espacial está traçado, bases lunares permanentes e a primeira missão tripulada a Marte. Mas há um obstáculo invisível que se interpõe entre nós e as estrelas. A anomalia magnética do Atlântico Sul, essa ferida no escudo da Terra, será cruzada inúmeras vezes por cada nave, cada astronauta, cada sonda. O que antes era uma curiosidade científica agora se tornou um pesadelo logístico. Cada passagem expõe tripulantes a doses intensificadas de radiação cósmica, corrompe circuitos e apaga memórias digitais. O sonho de colonizar outros mundos esbarra numa fragilidade que não podemos ver, mas que nos cerca como um oceano turbulento e silencioso. A jornada para o amanhã exige que enfrentemos, primeiro, o medo que brota do próprio campo magnético que um dia nos protegeu. Dentro das agências espaciais, uma corrida silenciosa está em curso. Cientistas e engenheiros trabalham contra o relógio para desenvolver blindagens mais eficazes, materiais compósitos capazes de desviar partículas energéticas e sistemas de alerta precoce que possam prever as flutuações imprevisíveis da anomalia. Laboratórios simulam o bombardeio de radiação sobre tecidos humanos e circuitos integrados, buscando a fórmula da resistência. Mas a solução definitiva ainda escapa. A cada novo ciclo solar, a AMA se expande e se aprofunda, zombando de nossas tentativas de contenção. O medo invisível não está apenas no espaço. Ele se infiltra nas salas de controle, nas mentes dos astronautas que sabem que, ao cruzar aquela região, estarão mais vulneráveis do que qualquer ser humano jamais esteve. A tecnologia é nossa armadura, mas será suficiente. A anomalia magnética do Atlântico Sul é mais do que um problema técnico. Ela é um lembrete brutal da fragilidade da Terra. Nosso planeta, que por bilhões de anos cultivou a vida sob um manto magnético protetor, agora exibe uma cicatriz que se alarga. Essa ferida revela os perigos ocultos do cosmos. Tempestades solares capazes de varrer atmosferas, raios cósmicos que viajam de buracos negros distantes e a dança imprevisível do núcleo terrestre. O que a AMAS nos mostra é que a segurança nunca foi garantida. Estamos suspensos numa bolha magnética que pode se deformar, enfraquecer ou até mesmo se romper. Enquanto miramos Marte, somos forçados a encarar a verdade. O maior perigo para um astronauta não está no destino, mas na travessia de um céu que já não é mais um escudo confiável. E se a ferida se tornar uma fratura total? A inversão magnética completa, fenômeno que a Terra já experimentou inúmeras vezes em seu passado geológico, não é uma questão de se, mas de quando. Durante a transição, o escudo pode quase desaparecer, expondo a superfície a níveis de radiação que tornariam a vida ao ar livre impossível e as comunicações globais um caos. Estaríamos preparados para um mundo sem bússola magnética,
onde auroras dançariam sobre o Equador e satélites cairiam como estrelas cadentes. A Amas é um prenúncio, um sussurro do caos vindouro. Agora, o convite é para você. Quais são suas teorias sobre essa ferida no escudo da Terra? Que medos ela desperta? Comente abaixo e junte-se aos arquivos do desconhecido, onde o mistério nunca é silenciado.